Mesmo em pé, vamos fazer uma oração antes de nós falarmos sobre a mensagem e o acampamento também que está sendo bênção, tá bom? Pai, como igreja nós queremos levantar um clamor de graça, de misericórdia, de consolações, Senhor, que nós não podemos colocar e palavras nenhuma irão atingir o coração da mamãe e dos avós, dos parentes, Senhor, desse caso de Intubiara, Senhor. Há tantos julgamentos, há tantas críticas, Senhor, mas existe ainda uma mulher, Senhor, que sofre, independente de qualquer situação, Senhor. Temos avós que sofrem, Senhor. Nós queremos, ó Pai querido, que o Senhor levante pessoas comprometidas com os valores do Teu reino, para irem orar, abençoar, e que, Senhor, em nome de Jesus, o Teu Evangelho seja luz nessas situações e toda ramificação dessa família, Senhor, ambas as famílias, ó Senhor. E nós pedimos misericórdia, Senhor, porque cada dia mais a barbaridade está tão cruel, não só para com pessoas, para com os animais, para com tantas outras questões. Que essa barbaridade não possa cegar ainda mais a humanidade, Senhor. Por isso que cada igreja se levante como um farol. Que cada igreja não se preocupe com o patrimônio, mas se preocupe em ser um farol, Senhor, para que as pessoas possam saber que Teu Filho, o nosso Senhor e Salvador, é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Aproveitar que vocês estão em pé, vamos já ler. Hoje as crianças vão ficar, né? Não, os adolescentes também. Zacarias, capítulo 3, eu escolhi o versículo 4, e diz assim: Então ele respondeu e falou aos que estavam diante dele, aqueles anjos, dizendo: Tirai estas roupas sujas dele. E a ele lhe disse: Eis que fiz a tua iniquidade passar de ti, e vestirei com outra vestimenta. Às vezes eu troco umas palavras mais assim, porque eu leio tantas versões, né? Que vai estar: Eis que farei a tua iniquidade passar diante de ti, e colocarei em você vestimentas novas. Essa aqui é King James. E te vestirei com uma outra vestimenta. A proposta da mensagem hoje é uma nova realidade. Uma nova realidade que Deus quer trazer para a minha vida e para a sua vida, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos diante de Ti a Tua palavra, sabemos que ela é bendita, mas pedimos que ela seja bênção nas nossas vidas. E para isso, Senhor, que cada coração que seja uma terra fértil para receber esta palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pode sentar, meu querido. O Guilherme já falou um pouco, né? Tem sido bênção o acampamento, tem sido também uma prova do amor de Deus, da manifestação da graça de Deus. Há 2 dias antes nós estávamos com algumas preocupações, porque tem alimento. Nós fizemos um acampamento bem barato, para que todas as pessoas pudessem ir, e para que a igreja também arcou com boa parte. Mas a coisa que mais me alegra é que realmente Deus foi fiel e Deus tem sido fiel. Até eles falam que o pastor era exagerado. Eu nunca contei algumas coisas da minha infância, mas eu tive uma infância X, né? Todo mundo teve. A minha foi XY. Então, com o negócio de comida, eu tenho muito medo de passar fome. Então, eu sou exagerado com o negócio de comida mesmo. Mas, graças a Deus, está sendo bênção. E melhor ainda, amado, está sendo bênção as palavras que estão sendo ministradas lá. Amém? Continuando aqui, amado. Oi, ela está feliz, que ela está bonita que nem um pastor, né? Por causa da roupinha do roxinho. Esse é o capítulo 3 de Zacarias. Como eu disse, Zacarias é um profeta tremendo, tem muito para falar para nós nos dias de hoje. É um profeta que olha o caos de Jerusalém, todas as dificuldades que eles estavam passando, olha a despreocupação do povo, né? Temos que linkar. Pode deixar, mamãe, não se preocupe. Não atrapalhe em nada, pastor. Todo aquele caos que o Ageu vai falar. Então, toda essa questão, de um lado o caos, do outro lado eles começaram a fazer a casa deles, que Deus não teve problema. Nós macetamos bastante, falamos bastante, repetimos bastante, que a preocupação de Deus não é, como alguns pastores falam, primeiro você tem que investir na casa de Deus. Não, a preocupação de Deus é o projeto que Ele tem para a minha vida e para a sua vida. Tem pessoas que Deus vai dizer, comece pela minha casa. Tem pessoas que falam, cuida da tua casa, agora cuida da minha casa.
Então, nós não podemos pegar e sistematizar algumas questões, mas um fato é, Deus deixou eles cuidar da casa deles. Agora Deus falou, agora vocês vão cuidar da minha casa. Quando chega essa hora, começa aquela matemática. Não, puxa vida, não, dá o dízimo, não, peraí, não, dá oferta, não, peraí, não. E aí, nessa matemática, Deus falou, pô, para com isso. E aí, vocês sabem de Ageu, né, vocês estão colocando as coisas no saco furado. E aí vem Zacarias, nós começamos domingo passado, domingo retrasado, Zacarias capítulo 1, aquele momento tremendo, Zacarias capítulo 2. E hoje, meu amado, é aquele momento que Zacarias já está sendo preparado para falar com Zorobabel. Só que quando ele vai para falar com Zorobabel, ele tem uma visão. E nessa visão tem tudo a ver com os nossos dias. Por quê? Porque é uma visão de acusação que Satanás tenta fazer. Porque quando o diabo sabe que você está para receber uma bênção, porque o diabo não lê e ele não sabe do futuro, mas ele vê o movimento dos anjos. É mais ou menos, ele vê que os céus estão se movimentando em teu favor. E ele começa a falar, pera aí, é mais ou menos assim, ó, o mercado livre do gospel, né? Deus fala assim, o diabo fala, mas para onde que está indo esse pacote aí? Aí um diabinho lá lê o endereço. Essa é uma fantasia, amado, tá? Está indo para a casa do fulano de tal. Então vamos perturbá-lo, vamos criar situações para tirar fé, tirar expectativa, trazer dinâmico. Tudo isso estava acontecendo. Aí Deus, no capítulo 3, fala, peraí, deixa eu trazer algo para a tua vida. Então vamos avançando aqui. Zacarias era o profeta e sacerdote, nós já falamos. E o seu nome, que nós não falamos isso, porque eu deixei para falar no capítulo 3, significa o Senhor se lembra. Amado, o Senhor sabe. E o Senhor lembra das suas lágrimas. O Senhor se lembra das suas dores. O Senhor se lembra das orações que você já fez. E o Senhor não esquece, das promessas que Ele já fez para a tua vida. Uma das coisas que eu tenho a maior alegria em dizer e saber é que eu sei que Deus se lembra de todas as promessas que Ele tem para a vida do Silas, para a família do Silas, para a minha casa. E isso tem que ser uma perspectiva tão forte em nós, tão fantástica em nós, que o nosso coração tem que esperar, por mais que os nossos olhos visíveis, humanos, não estejam enxergando. Aí você fala assim, pastor, o que seria isso? Isso é o projeto de fé. É quando você olha no natural e você vê talvez um caos no seu casamento, na sua família, no seu relacionamento pai e filho, na sua questão profissional, em qualquer outra área, você vê um caos, mas você fala, mas peraí, o Senhor vai se lembrar. O Senhor vai se lembrar das promessas que Ele colocou na minha vida. Um culto, talvez, que alguém deu uma palavra, e você chorou e você se entregou. Tá? A minha oração pelo que está acontecendo com os adolescentes, porque eu já vi muito isso acontecer em adolescentes, a entrega, a confirmação, e aí com o passar dos anos, alguma coisa afeta, alguma coisa desvia do foco, alguns se perdem, alguns se desviam. Tá? Mas o que eu acho maravilhoso é que Deus nunca se desvia. Quando esse adolescente que é jovem, pode ser até adulto, ele volta e Deus fala, opa, agora eu vou lembrar de tudo aquilo que eu fiz naquela faixa etária que eu prometi para você. Então, é isso que Deus estava dizendo, Zacarias, eu não me esqueci. Então, eu dou esse start para passar para o próximo slide. Deus manda dizer para nós hoje, olha que ousadia, mas eu sei o que eu estou falando, que Ele não se esqueceu. Que Ele não se esqueceu. Que Ele tem uma promessa para o teu casamento, que Ele tem uma promessa para a tua vida profissional, que Ele tem uma promessa para a tua vida espiritual. Deus não se esqueceu. E isso não é uma palavra mantra, tá? Isso é uma palavra de Deus em nome de Jesus. Ô Marquinhos, você botou alguma coisa aqui no meu chá? Não, né? Então tá bom. Então só sem conversa aí no fundão. Todo cristão em algum momento, meu amado, né, Nívia? Tem a sua caminhada com Deus e passará por momentos difíceis. Todo cristão. Eu acho que nós precisamos entender, meu amado, que esse triunfalismo que às vezes nós desejamos e que é bênção, esse triunfalismo, porque Deus vai fazer, que é tremendo, porque Deus mesmo fala, olha, eu estarei contigo, eu vou abrindo as portas fechadas. Só que nós precisamos olhar a base. Nós não podemos destacar um versículo da Bíblia e fazer dele um mantra, né, eterno, porque Deus prometeu. Qual que é a base que Deus está trazendo? Qual que é a base que nós estamos colocando? Então, quando Deus fala sobre as dificuldades, e Ele sempre vai colocar, Ele sempre fala da resposta.
E o exemplo que vocês vão ouvir sempre aqui, porque eu acho fantástico, quando ele vai entregar as terras para Josué, ele poderia ter enganado Josué, ou ele poderia ter deixado de fora a questão das dificuldades que Josué iria enfrentar. Mas ele fala, não, Josué, vai ser difícil, tem inimigos lá, mas eu estarei contigo. Eu estarei contigo. Talvez essa é uma questão que eu e você precisamos trazer à memória. Deus está conosco. Às vezes nós não enxergamos, às vezes nós não entendemos, né? Numa das reuniões antes do acampamento, domingo passado, foi na sexta, e a dificuldade se é que o recurso ia dar. E já no domingo uma pessoa ofertou um valor que deu para suprir tudo. Aí eu falei, está vendo? Nós discutimos na sexta, Deus já estava se lembrando da dificuldade no domingo. Só que ele não deu na sexta, mas deu no domingo. E na segunda nós já fomos fazer compra. Quando você começa a olhar para isso, nós precisamos entender e observar. Não, peraí. Até aqui nos ajudou o Senhor. Quantas bênçãos. É aquilo que eu sempre falo, uma das palavras, desculpa a expressão, mágicas para mim, sabe qual que é? A palavra Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Amanhã, eu não sei, mas até aqui Deus tem nos ajudado. Porque às vezes a ansiedade é você começar a se preocupar com algo que está fora do nosso controle. Então, a acusação que o diabo vai fazer no capítulo 3 é o estratagema favorito de Satanás contra os crentes. Contra os crentes. Eu sempre falo assim que o diabo, se ele não consegue esfriar você, ele vai te torrar. Como assim, pastor? Ele vai te levar para um fanatismo. Ele vai te levar para uma religiosidade. Por isso que eu e você precisamos entender que Jesus falou, olha, vocês precisam ter equilíbrio. Conhecer o poder de Deus, mas também conhecer as Escrituras. E, nesse outro ponto, o diabo sempre veio para matar, roubar e destruir. Ok, mas como é que ele faz isso? Muitas vezes, colocando, e nós já vamos chegar aqui, esse um sentimento que é terrível, que é o que eu orei, nós oramos como igreja aqui, pela situação de Itumbiara, que é o sentimento de culpa. Então, há um fato real que nós precisamos entender. Josué era o sumo sacerdote. O povo tinha deixado, lá em Ageu, de ofertar na casa do Senhor. Consequentemente, estava tudo abandonado. As roupas dos sacerdotes ainda eram aquelas roupas lá de trás, antes do cativeiro. Então, quando fala suas roupas estão sujas, não era suja que o Josué estava em pecado, mas estavam sujas porque as coisas de Deus estavam abandonadas. Presta atenção nisso, meu amado. Aqui o diabo não está falando de pecado de Josué. Aqui o diabo não está falando, não, ele é um mentiroso, ele rouba, ele é um adulto. Não! Ele está dizendo, mas peraí, lá em Levíticos não tem uma cláusula que o sumo sacerdote deveria apresentar-se a Deus de uma forma impecável? Olha a roupa dele, está toda amassada. Ficou mais de 70 anos dentro de um baú. Pensa bem, o cheiro de mofo, de poeira que deve ter pego. Tá? E é como se Josué falasse, mas não tem outra. Aí Deus fala, não. A roupagem que eu vou te dar vai ser outra. Então, a acusação de Satanás nem sempre é contra pecado. É contra aquela situação que às vezes você prometeu e não cumpriu, desde vida de santidade. Senhor, agora vai e não está cumprindo. Tá? Talvez é uma questão que você faz um propósito com Deus, você e Deus, de uma situação financeira com a casa de Deus, e aí de repente Deus abriu a porta, porque muitas vezes acontece isso. Pastor, eu estou desempregado, mas quando primeira coisa que eu quero fazer é o dízimo. Tá? Aí ele consegue um excelente emprego, aí passa um mês, passa 2 meses, passa 3 meses. Não, acumulou muitas coisas. E nós sempre temos as justificativas. Eu não estou dizendo que o Satanás iria usar isso contra a pessoa, mas eu estou dando exemplos. E tantas outras situações que Satanás às vezes pode falar, mas não é você que falou que desta vez você não iria. Vou dar um exemplo que eu acho que não, mas para você ver que eu não estou pegando um ponto pontual, apontando. Você fala assim, não, esse ano eu não quero faltar no culto mais. Amém por isso, eu fico muito feliz. Aí, de repente, começa a acontecer situações e você vai deixando a preguiça tomar conta. Situações podem acontecer, meu amado. Sabe, se alguém hoje não está no culto porque foi viajar com a família, eu fico muito feliz, entenda bem o que eu estou falando. Tá? Eu sou um pastor que eu penso também na totalidade da pessoa. Mas o que Satanás estava fazendo? Olha, mas espera aí, como é que pode ser assim? Versículo 1, Satanás de pé, à sua direita, para lhe opor. Bom, nós precisamos prestar atenção aqui numa coisa muito séria que o texto não fala.
Na visão de Zacarias, Josué está praticamente pronto para entrar no Santo do Santo. Ele está onde? No lugar mais especial, está no lugar santo para entrar no Santo do Santo. Tá? Ele está dentro da casa de Deus, vamos colocar nessas palavras. Ele está num lugar tremendo. E é exatamente ali que Satanás vai tentar. Satanás não vai tentar você, desculpa as pessoas, quando você estiver num bordel. Satanás não vai tentar você quando você estiver no barzinho, quando estiver... Não, Satanás vai querer tentar você quando você estiver tomando um posicionamento. Isso é batalha espiritual. Batalha espiritual não é ficar pegando o demônio pela orelha. 2 semanas atrás, veio à tona uma situação que o cara via demônio, ele via lá, pegava assim, ó, pela orelha, sai nojento, e vinha chutando. Isso não existe. Isso não existe, pegar demônio pela orelha e tirar para fora de casa. Tá? Então, mas tem pessoas que vão a um fanatismo religioso que acham que Deus fala com ela mesma. Aí Deus, eu não falei isso não. Tá? Mas o que você precisa entender que não, o ambiente sagrado, tá, não, nós precisamos tomar cuidado, sempre vigiar e orar, é a palavra de Deus. Aonde que o diabo foi tentar Adão? Fora do jardim do Éden? Não, no jardim do Éden. Então, antes de falar dessa palavra no hebraico, presta atenção. Às vezes, nós beatificamos o lugar. Ah, eu já ungi com óleo, eu já consagrei a Deus, pronto, estou imune. Não. Aquele que está em pé, cuidado para não cair. Isso nós vamos tomar cuidado. A palavra oposição, a palavra amado, que significa posição de ataque. Eu gosto dessa palavra porque todas as vezes que essa palavra aparece referindo a Satanás, entendeu? Até nem nos versículos escatológicos, tá? Não aparece ele fugindo, ele sendo derrotado. Aparece ele numa posição de ataque. Só quando entra a intervenção de Deus, que vem nos versículos que fala que ele foi derrotado, que eu vi Satanás correndo, eu vi Satanás sendo derrubado. Mas antes, sempre aparece ele com uma posição de ataque. Isso a igreja às vezes não percebe. Tá? Ele está numa posição de ataque. Mas atacar por quê? Se ele não pode tirar a minha salvação? Não. Mas ele pode permitir situações, aí tem a soberania de Deus, não vamos falar em teologia sistemática, mas tem a soberania de Deus que muitas vezes permite, com certeza, para que eu e você possamos entender das coisas e das situações. Tá? Ele, nesse momento que ele está indo na posição de ataque, o que ele vai fazer? Tentar criar situações que tirem a minha paz. Ele vai fazer, Sila, mas está dando errado. Você vai olhando, de repente, é verdade. Opa, eu tenho que voltar. Mas eu sei, aquele que é o meu Redentor, eu sei que Ele é soberano. E Ele me fará triunfar em todas as coisas. Ainda verei, ainda darei glórias ao Senhor. Ebenezer, Ebenezer, até aqui tem me ajudado o Senhor. Então, a posição de ataque, ele está no papel dele. Uma vez, quando nós estávamos trabalhando muito com batalha espiritual, lá com a Neuzinha Tioca, viu, o pastor Ela? Aí alguém falou, pastor Silas, tem uma pessoa endemoniado, e eu acho que é o demônio tal, vamos entrevistar para saber o que o demônio fazer. Eu? Entrevistar demônio? Eu já sei o que ele veio fazer, matar, roubar e destruir, gente. Ele não precisa, tudo que passou disso é mentira. Por que eu vou entrevistar demônio? Tem que sair em nome de Jesus, e sem muita palhaçada. Às vezes, essa questão nós precisamos estar entendendo. Então, ele procura uma maneira de nos acusar, de nos levar a pecar, porque a acusação às vezes desperta em nós mágoa ou qualquer situação que às vezes a carne fica fraca. E assim retirar nossa comunhão com o Senhor Jesus. Todo o objetivo aqui era, Josué, você vai entrar no céu? Não entra não. Amado, porque na visão, e se você pegar historicamente, tá, o templo não estava pronto ainda, mas a parte de adoração estava pronta. Nós podemos até dizer, sem medo de errar, que ia ser o primeiro culto de restauração pós-cativeiro como nação. Primeira vez que o sacerdote ia, talvez, resgatar o holocausto. E o diabo não quer isso. O diabo não quer que você confesse. O diabo não quer que você reconheça. O que o diabo faz? Te coloca justificativas. O mundo está cheio de justificativa. O cara é pego, embriagado no trânsito, ele fala, não, doutor, você está enganado. O cara comete uma situação... Todo mundo projeta, não, porque isso, porque eu fui provocado, porque eu estou dando... Tem gente que fala assim, eu estou dando uma lição. Eu estou dando uma lição. Tá? Uma das coisas que eu sempre falo para casais de namorados,
ou noivos, mas namorados, porque namorado faz muito disso, noivos não, graças a Deus. E o companheiro, nós estamos dando um tempo. Meu amado, eu falo assim, termina. Essa infantilidade de dar tempo, termina. Já começou com esse negócio de vou dar o tempo, porque cria uma neurose que vai acompanhar a vida inteira. Aí quando você está casado, você vai dar um tempo aonde? Vai voltar para casa da mamãe ou do papai? Então, às vezes nós precisamos entender que toda essa comunhão que o diabo está querendo fazer são quebrar situações. Qual que é o desejo dele? Bom, eu não posso tirar a salvação do Silas. Eu não posso impedir a mão de Deus de abençoar o Silas. Mas eu posso permitir que o Silas caia em situações que desagradam a Deus. É desta maneira que ele vai trabalhar na minha vida e na sua vida, contra. Ele vai se opor. Agora, tem que haver um posicionamento. Pedro já havia nos advertido, né? Depois dessa situação. E sejam alertas e fiquem vigiando, porque o inimigo de vocês, o diabo, anda como um leão. Essa palavra no hebraico é a palavra similar. Ele tem a similaridade de um leão. Mas sabe qual que é a essência dessa palavra? Essa mesma ideia. Ele tem a similaridade de um leão, mas ele não tem a estrutura de um leão. Ou seja, ele não tem a essência de um leão. Quem tem a essência do leão é Jesus, leão da tribo de Judá. Até isso o diabo quer, que ruge procurando alguém que possa devorar. Essa palavra no grego, que nós não vamos estudá-la, mas é alguém que ele possa dilacerar, destruir. É isso que o diabo quer, dilacerar a nossa fé, dilacerar o nosso coração. Nossa, olha quanta dificuldade. Quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Quanto mais eu oro, mais as coisas ficam difíceis. E o diabo, é verdade, vai piorar. E às vezes as pessoas estão se afastando com medo, falta de posicionamento. Então precisamos entender essa questão. O Satanás sabe que a culpa leva a pessoa a um estado de perturbação. A culpa é tão problemática para a psicologia. Tem um artigo fantástico, quem gosta de ler em PDF, chamado Culpa e Graça, que é uma análise da culpa do filho pródigo. É fantástico, que vem tratar exatamente, a culpa é cruel. A culpa faz com que a pessoa tenha crise persecutória, a culpa faz com que a pessoa se sinta indigna, a culpa traz vergonha. Por que nós oramos hoje? Porque a minha maior preocupação não é se alguém errou ou deixou de errar, mas a vergonha e a culpa daquela mãe. Porque alguns anos atrás teve uma situação parecida que o filho, né, matou a esposa, né, aqui em Araguari, ela médica, saiu em todos os jornais. Eu fui chamado para atender e todo mundo olhando para a mãe da médica, e até o velório não aceitaram ser no mesmo local. Eu corri para o outro local. Porque aquela mãe estava, meu filho não era esse monstro, não pode, meu filho não podia ter feito isso. Então, olha a dor e olha o sofrimento. A culpa faz tudo isso. Muitas vezes, voltando para a mensagem, o que o diabo quer é que você se sinta indigno. Quantas pessoas deixam de tomar ceia? Sendo que a ceia, se todo mundo tivesse que buscar perfeição para tomar ceia, ninguém tomava ceia. Nenhum de vocês tomava ceia, até eu. Eu podia tomar só um pouquinho. Ninguém, meu amado, é digno. É o sangue de Jesus em nós, é a cruz do Cordeiro nas nossas vidas. Por isso que a ceia deveria ser um memorial, mas não um memorial dos elementos, da memória mesmo. Por que eu estou tomando a ceia? Eu vejo pessoas, pastor, eu estou afastado da igreja porque estou em pecado. Meu amado, é aí que você tem que vir. Aqui ninguém vai saber que você está pecando. Aliás, eu não sei se você brigou ontem. Eu não sei se você buzinou para alguém ontem. Eu não sei se você xingou ontem. Eu não sei o que você fez ontem. Deus sabe. Mas Deus sabe da graça e da misericórdia. Então, é isso que talvez nós precisamos entender. Não caia na culpa. Todas as acusações que Satanás faz contra nossas vidas, nenhuma é novidade para o Senhor. Você já parou para pensar nisso? Satanás, eu tenho uma lista aqui de coisas erradas que o Silas fez. Aí Deus fala, bom, essas outras aqui já está pagado porque ele pediu perdão e se arrependeu. Essa aqui o meu Espírito Santo vai tocar ele. É mais ou menos assim. Conta outra, diabo. Eu vejo Deus e falo assim, conta outra, o diabo. Eu sei que ele tem falha nessa área. Eu sei que a luta dele é nessa área. Mas
eu sei o que eu creio aonde ele vai chegar. Porque, meu amado, todos os homens que tiveram e que foram usados de uma forma tremenda, eles passaram por situações. E uma das coisas que eu louvo ao Senhor, é como que Deus faz e como que Deus trabalha. Por mais que vocês tenham achado loucura do Malik de um mês ter vindo para cá, deixa eu contar o que poucas pessoas sabem. Caiu um raio em casa, do lado de trás, queimou um monte de coisa, e o Malik tem um provedor. Tá? E o Malik falou, pai, como é que eu faço? Eu preciso consertar isso, eu estou indo para aí. Eu falei, Malik, mas o Cali tem um mês, tanto é que ele comemorou um mês aqui com o vovôzão, né? Tá? Veio, só que foi quase 10 dias assim, que eu falei, Deus, porque eu tinha muitas coisas que precisavam ser conversadas e restauradas, né? Eu falei, Deus, porque saiu caro o raio, viu, amado? Os aparelhinhos que queimou ficou caro, né? Eu falei, Deus, não podia ter feito mais barato? Aí eu pensei, talvez se fosse baratinho, não teria saído do jeito que Deus queria que fosse. Amado, toda família tem crise. Se a tua não tem, parabéns. Mas eu tenho, às vezes, dificuldade com o Malik. A Ângela tinha dificuldade com a Nora. Tem. Pastor, não temos. Nós temos sim, meu amado. Porque toda mãe quer que o filho seja tratado como ela acha que a mulher que vai casar tem que tratar. Aí já começa o BO. Tá? E toda mulher que vai casar tem um pai que acha que o cara tem que tratar ela do jeito que ele gostaria. Aí virou caos. Por isso que eu falo, sabe qual é a maior loucura que Deus criou? Não se assuste o casamento. Duas pessoas estranhas, com trejeitos estranhos, vão se tornar uma só carne. Pensa bem, mas voltando aqui, né? A Ângela está no acampamento, então eu estou mais livre, eu estou olhando no relógio. Então, o que o Senhor está dizendo para mim hoje, agora, meu amado? Nada pega Deus de surpresa. Saia daqui hoje com essa frase, nada pega Deus de surpresa. Aconteceu uma coisa, Deus já sabia. Às vezes Deus permite, às vezes Deus permite para mostrar o livramento, ou às vezes, quando eu vou dar aula lá na Assembleia, as mulheres do círculo de oração, né, elas amam que eu sempre começo a aula assim, Senhor, eu te agradeço por ter chegado até aqui, eu te agradeço pelos livramentos que eu nem sei que aconteceram, mas que eu tenho certeza que eu tive porque eu estou aqui. E uma delas, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, amado, se você está aqui hoje, porque teve livramento. Temos motivo para agradecer. E o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Primeiro, meu amado, é claro que nós repreendemos em nome de Jesus. É claro que nós falamos, Senhor, dê comando aos teus anjos. Ele dá comando. Tá? Porque eu já vi pessoas querendo dar ordem para anjo, pessoa querendo, sai diabo, quem é você? Mais ou menos desse jeito. Então, em nome de Jesus, que quem repreende é o Senhor. Mas essa palavra aqui, a palavra goal, significa reprovar uma atitude. Olha que coisa tremenda. É como se Deus chegasse para o diabo, ó, isso aí que você está tentando fazer contra a vida do fulano e do sucrano, eu estou reprovando. Aí o diabo não, mas as roupas dele estão sujas, que nós já vamos chegar lá. Aí o diabo sempre vem com algo que ele potencializa. Não, mas olha só, ele olhou a internet e olhou pornografia. Olha só, ele brigou no trânsito. Olha só, ele mentiu aqui. Olha, o diabo sempre vai pegar uma situação e vai dizer, agora Deus sorteia. E Deus fala, é como se Deus fala, nossa, que legal. Que bom que você me falou agora, eu vou tratar com ele para ele se arrepender e eu poder perdoá-lo. É mais ou menos, não desse, mas mais ou menos assim. Nada pega a Deus. Então, o Senhor rejeita e lembra o acusador de que em sua misericórdia ele já havia escolhido Josué. Que quando o diabo acusa, é que eu peguei só algumas palavras. Mas tem uma lá, meu amado, que eu já preguei em 2013. Eu fui olhar quando que eu preguei, tá? Que eu acho tremendo. Este é um tição tirado do fogo. Essa palavra tição, no hebraico, é aquela brasa que era acendida para o holocausto. Aquela brasa primeira que eles colocavam lá, e o sacerdote colocava para pegar fogo em todo o braseiro do altar. E o Senhor fala assim, olha, é como se eu tivesse enfiado mão no meio do braseiro e pego aquela brasa, e estou dizendo, isso, ele é precioso para mim. Ele deu start, aquela brasa deu start para o sacrifício. Então, para nós, é uma palavrinha qualquer. Mas no hebraico, meu amado, mostra a grandeza do amor de Deus em dizer, peraí, eu escolhi o Silas. Você acha que o dia... Meu amado, eu não sou muito de falar, porque a gente fala assim, não fala mais do teu passado, mas assim,
como ela não está aqui, a minha chamada para ser pastor aconteceu numa madrugada, meu amado, dia 17 de julho, tá, de 1977. Eu estava fugindo da polícia. Eu mexia com coisa pesada. Eu e os meus primos. Tá? Eu me lembro que quando nós olhamos na estrada, eu achei que era uma árvore de Natal que estava na estrada, mas era a polícia. E eu estava tão travado, mas naquela situação eu lembrei de uma das orações da minha mãe. Eu falei, Deus, a minha mãe está orando por mim. Naquela época meu pai estava em outra cidade, mas eu sei que a minha mãe está orando por mim, então, em nome de Jesus, me ajuda. Meu amado, vocês não têm ideia do milagre que Deus fez ali, naquele momento na minha vida. E para mim, eu vejo, tá, o Senhor dizendo para os anjos, pega aquele pastor, pega aquele servo meu, pega aquele homem de Deus lá, tira ele dessa situação. Aí os anjos dizendo, Deus, é uma batida, aqui não tem gente boa não. Aí Deus falando, tira esse traste, tira esse lixo, que nas minhas mãos ele vai se tornar um pastor. Meu amado, o teu filho, os nossos filhos, agora eu posso falar, né? Os nossos netos, não importa o que aconteça, nas mãos de Deus, eles podem se tornar uma bênção, e um instrumento de bênção nas mãos do Senhor. Deus sabia de Josué, Deus sabia das falhas, Deus sabia das dificuldades, Deus sabia de Sansão, que é um cara mais religioso que Sansão. Sansão era uma pessoa hipócrita. Sansão vivia uma dupla vida. Quando os pais chegavam, aí os pais estavam embora, vamos para Gandaia. Mais ou menos isso, era a vida de Sansão. Tanto é que quando ele aparece com aquele mel nas mãos, a mãe, sabendo do voto de Nazireu que ele tinha, não podia tocar em coisas mortas, ele tocou no leão morto. O que ele fala? Eu achei ali. Aquele filho, meu filho quer, eu achei. Meu filho, isso aqui é droga. Puseram, esqueceram. Meu filho, isso aqui é mais ou menos assim, adolescente é assim, o Sansão tinha essa faixa etária, tá? 19 anos, é para 20 anos. Então, quando você vê essa situação, Sansão mente. Por quê? Porque os pais oraram por Sansão. Porque os pais dedicaram a Sansão. Mas Sansão tinha que ter uma experiência própria. Meu amado, bota teus, no bom sentido, por favor, bote teus filhos para fora do ninho. Não precisa mandar ele para São Paulo, ela para São Paulo, não, tá? Não é, Donata? Não precisa ir para São Paulo, não. Bote teus filhos para fora do ninho. E creia em tudo que você já ensinou, que você já orou, que você já profetizou, Deus vai trazer existência. Na hora você não vai ver nada, vai ser uma bagunça, mas deixa Deus trabalhando. É que nem ontem eles fizeram uma limpeza geral aqui, eu estava atendendo, meu amado, eles tiraram tudo esse povo, fizeram mais bagunça para depois limpar. Às vezes Deus faz isso também com as nossas vidas. A pior incapacidade diante do pecado é compreender e receber o perdão de Deus. Porque nós vivemos num mundo de barganha. E nós achamos que o pecado é grande demais. Ou então nós vivemos num mundo de relativismo, onde nós aprendemos uma graça barata. Então, eu pequei, Senhor, me perdoe em nome de Jesus. Nós precisamos encontrar um equilíbrio. E aonde vai estar esse equilíbrio? Numa mentalidade que sabe, eu estou com dificuldade nessa área, mas eu preciso tomar um posicionamento. É o que aconteceu com Sansão. Quando ele estava lá, que ele se tocou com os olhos cegos, servindo de escárnio, o cara que entrava na cidade, todo mundo tinha medo. O cara que tirou aqueles portões lá, o cara que todo mundo tinha medo, estava zombando dele. E talvez naquele momento ele peraí, quem que eu sou? E ele vai lembrando do chamado, e vai lembrando daquilo que Deus colocou. Então ele começou a compreender o perdão de Deus. Eu vou dizer uma coisa, meu amado, a oração de Sansão foi: Deus, me use pela última vez, mas me leve, porque no hebraico ele fala, me leve. Eu creio que se Sansão falasse, me use pela última vez e me leve lá para a casa dos meus pais, eu quero te servir, Deus teria aceito. Deus teria aceito. Ou então Deus falou, não, Sansão, na boa, você está aqui na emoção. Eu não creio que seja, porque Deus usou de uma forma tremenda. Então, meu amado, o outro ponto é a indisposição para reconhecer a profundidade do pecado. Se nós temos dificuldade de reconhecer o amor de Deus, outro ponto é que a igreja hoje está sendo ensinada no pecadinho mesmo. Não existe pecadinho.
O cara que tem dificuldade de domínio próprio, seja em qualquer área, né? O médico passa uma dieta para ele. Se ele não estiver conversando com o irmão Jairo, né? Já ouviu falar do irmão Jairo, né? Se ele não estiver conversando com o irmão Jairo, tá? Ele tem que fazer uma dieta para poder emagrecer. Aí põe lá, não tomar, um exemplo, Coca-Cola. Aí eu não consigo. Aí tem um outro aqui que tem problema com vício X ou Y. Tá? Que para nós é pecado. Pornografia, pecado. Entenda bem. Esse daqui é tão pecador como esse daqui. Porque os dois não estão tendo domínio próprio. É isso que a igreja precisa entender. Não é pecadinho nem pecadão. São condições que Deus coloca para nós. Ele nos escolheu primeiro, mas cabe a nós aceitarmos esse convite. A mudança na vida de Josué aconteceu quando ele entendeu. E ele permitiu que Deus trocasse as suas vestes. E nessa troca de vestes vem tudo. Então, o que Deus espera de cada um dos seus filhos chama-se arrependimento. Agora, a palavra arrependimento é uma palavra de voltar. Se eu estou indo para cá, eu volto. Tá? Por isso que Jesus fala para aquela mulher, vai e não peques mais. Ele usa a palavra vai, e ele usa a palavra no grego anastasia. Vai, eu sei que você ressuscitou para viver uma nova vida. Eu trouxe uma nova realidade, por isso o título da mensagem. Aquilo que Deus está querendo trazer para a minha vida e para a sua vida nessa caminhada, meu amado. A vergonha caiu quando a graça o alcançou. Quando Josué está sendo acusado e Deus fala, ele é precioso para mim. E Deus dá ordem, eu estou colocando, você pode ler no capítulo 10, Deus dá ordem para os anjos trocar a roupa dele. Deus não estava preocupado se a roupa era de marca. Deus não estava preocupado se a roupa tinha que ser uma... Aquilo é um significado espiritual. Havia uma situação inadequada na vida de Josué. E Deus falou, eu conheço ele. Eu vou trocar as roupas dele. Talvez a roupa que nós precisamos nesses dias é uma roupa de alegria. As pessoas estão muito tristes. Nós estamos olhando o Brasil que está parado. Ninguém... está pulando, é carnaval. O Brasil está parado economicamente. O Brasil está vivendo tantas barbaridades contra os animais. O Brasil está vendo tantas barbaridades contra famílias. O Brasil está vendo tanto escândalo de pastores. Que aí você fala, meu Deus, aonde nós vamos chegar? Meu amado, toda essa vergonha tem que cair por terra. Mas como que Deus vai trabalhando? Às vezes não é expondo, não. Tem gente, tem que expor, não. Às vezes, na quietude, Deus vai trabalhar com cada um, como Deus fez com Josué. Deus não expôs Josué. Deus não fez assim, vai lá, Josué, mostra para todo o povo que você está sujo. Mostra para todo o povo que você está em pecado. Não. Essa foi uma discussão que eu tive lá em Curitiba. E eu falei, olha, o problema nosso é criar um judicialismo. Nós estamos querendo julgar tudo. E aí nós queremos, não, porque Deus, porque está em pecado. Meu amado, o mesmo pastor que se desviou dinheiro mesmo para o banco A, B ou C, é o mesmo pastor que talvez está com inveja do outro que comprou um carro novo. Pecado é pecado. E aí nós precisamos entender o seguinte, essa vergonha tem que cair, não que tem que ser exposto, mas às vezes eu tenho que olhar para Deus, Senhor, me perdoa porque eu estou com inveja. Senhor, me perdoa porque o meu coração permitiu esse sentimento. São essas roupas sujas que tem que cair. Toda a roupa suja ficou no chão da cruz. É ali que eu e você precisamos deixar. Uma das coisas que eu falei lá, pegando o exemplo de Curitiba, eu falei assim, olha, não é mais fácil ensinar os pastores a se lançar ao pé da cruz? Porque às vezes, meu amado, a exposição traz tanta vergonha, mas tanta vergonha, que a pessoa não consegue mais voltar para o público. Mesmo que Deus esteja falando, volte que eu vou te capacitar. A pessoa não consegue. Às vezes a vergonha é tão grande, que ele está pregando e alguém está ali, né, e faz assim. Mas porque estava espantando o mosquito. E ele pensa, não, essa pessoa só pode ser para mim. Eu acho que ela está lembrando do que aconteceu. É isso que a vergonha faz. Nós precisamos deixar o pé da cruz e dizer, Senhor, eu deposito ali. E te vestirei, aí já indo para o final, outro vestimento. Eu pulei várias palavras desse versículo 4, mas eu amo essa expressão aqui no hebraico, a palavra lebush, que é uma, leb é coração, tá? Que honra no sentimento, fala sobre o coração. Deus estava dizendo o seguinte, eu repito, Deus não estava trocando roupa física.
Deus estava trocando sentimento. Deus estava tirando toda a vergonha de Josué, toda a insegurança de Josué, todo o medo de Josué, toda a incapacidade que talvez Josué estivesse diante daquilo, dizendo, e agora? Porque na lei judaica, levítica, se ele entrasse mesmo com aquela roupa, ele seria queimado. Imagina a situação, foi uma visão, mas imagina a situação. Meu Deus, eu tenho que usar essa roupa, mas ela ficou tanto tempo guardada que está toda suja. E agora? Se eu entrar, eu morro. Talvez tudo isso foi uma questão de cura. Deus quer trazer uma nova realidade, meu amado. Uma nova realidade onde eu e você possamos olhar, mesmo que o mundo está, e o mundo jaz uma liga, e tem mais, meu amado, não se assustem. A probabilidade das coisas piorarem é muito grande. A palavra de Deus fala que nos últimos dias nós iríamos ficar perplexos. Quem iria ficar perplexo? Essa palavrinha para um gaga é difícil, tá, irmão? Perplexo, tá? Não é o mundo, é a igreja. Somos nós. Queríamos olhar para tudo isso, uau. Então, eu abro um parênteses. Não deixe de orar para essa mãe. Tá? Você pode pegar o nome dela na internet. Não deixe de orar pelo vovô, os vovôs. Não deixe de orar pelos priminhos. Você já pensou se um priminho pensando, será que o papai um dia vai fazer isso também? Meu amado, a extensão do estrago é muito maior do que a mídia está falando. Então, vamos orar. Então, fechando aqui. Deus quer trabalhar os nossos sentimentos. Deus quer trazer essa cura. A vida cristã autêntica não é obra do moralismo da força de vontade. A vida cristã autêntica não é você ser o bacaninha diante dos homens. A vida cristã autêntica, meu amado, é fruto do milagre operado em nós pelo poder de Deus. Presta atenção e não se assuste. Eu falo que eu sou pastor bonitão, inteligente, mas espiritualmente talvez seja um cara muito feio. E talvez você também. Presta atenção, nós temos pecados, nós temos dificuldades. Presta atenção, nós não somos perfeitos, meu amado. Nós não somos perfeitos. E às vezes nós nos julgamos perfeitos, porque nós temos aquela listagem dos 7 pecados. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, nunca... então eu sou perfeito. Não. Só o fato de você estar vendo essa listagem já é arrogância. Então você é imperfeito. Às vezes, como eu falei na mensagem do domingo passado, a igreja precisa entender o que é pecado original. Nós nascemos pecadores. Não tem como escapar disso. Então precisamos olhar o milagre da nova identidade, da nova realidade, das novas vestimentas. Pastor, existe vestimenta. Quem tem visão aberta sabe o que eu vou falar. Quantas vezes a pessoa está orando por alguém e vê um anjo trazendo roupas novas. Roupas novas. Quantas vezes isso já não foi ministrado na minha vida? E eu olho, nossa, eu estou precisando mesmo de roupas espirituais. Porque todos nós temos situações que nós precisamos avançar. Se ele veio para nos acusar, o diabo, Jesus é o nosso advogado. Como igreja precisamos entender isso. Quando ele fala, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo, Jesus não estava só se referindo àquela classe religiosa que estava lá. Jesus estava se referindo àquele povão enorme que ele curou, que ele ressuscitou, tá? Que ele abriu os olhos, que não fizeram nada. Jesus olha para tudo isso e fala, Pai, eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão sendo levados por uma questão, mas eles não sabem o que estão fazendo. Ele ora pela Monte Hebron, talvez quando ele olha a minha falha e a sua falha, ele fala, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí ele fala, eu intercedo por eles, está pago. Tetelestai, está pago. E aí para depois ele dizer, Pai, nas minhas mãos eu entrego o meu espírito. Você já viu a sequência de alguém agonizando na cruz? Ele podia dizer assim, Deus, Pai, que se lasque todo mundo. Porque eu sei que eles têm coração duro. Eles vão ouvir, não vão praticar. Eles vão falar uma coisa e vão viver outra. Não. Aí vem aquela música, né? Vai valer a pena? Vai valer a pena. Valeu a pena todo o sacrifício? Valeu a pena tudo? Ele nos defende. Se o diabo veio para nos destruir, por isso quando Jesus fala, ele veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para trazer vida e vida em abundância. Essa palavra no grego, que é da etimologia da palavra zoin, significa ter um sentimento tão real, ter um estilo de vida tão real,
que você consegue olhar para todas as circunstâncias e ter paz. Por isso que ele fala, eu sou a paz, deixo-vos a minha paz. Essa vida em abundância é confiança, essa vida em abundância é a segurança que Deus sabe de todas as coisas. Essa vida em abundância é você caminhar fascinado pela provisão de Deus, por mais que você não esteja enxergando. Por mais que você não esteja enxergando. Essa palavra Ebenezer, com todas as dificuldades que a minha família teve, mas é uma das frases que, quando eu ia conversar com meu pai sempre falava, Silas, Ebenezer. Era até chato conversar com meu pai. Eu ia apresentar uma dificuldade, Silas, Ebenezer. Se Deus ajudou até aqui, amanhã vai vir a solução. E como é gostoso você ser ensinado a viver essa dependência, a viver essa vida em abundância. Meu amado, tem crente com cara de tristeza. Não que a gente deva ser João Bobo da corte, mas às vezes a gente tem que sair, cara, você não está vendo o que está acontecendo no Brasil? Não, eu estou feliz, sabe? Porque Deus está no comando. Deus está no comando e eu vou aprender a votar. Amém, irmãos? Amém, por favor. Então, assim, é aquela situação de posicionamento. E é isso que nós precisamos entender e avançar. Deus escolheu José, ele sabia todas as acusações, pecados, fraquezas, mas mesmo assim ele escolheu. Então presta atenção para nós encerrarmos. Deus já sabe de todas as coisas que vão acontecer com você até o final do mês de fevereiro. Deus já sabe o que vai acontecer com você daqui 10 anos. Deus já sabe de todas as coisas. Ele tem a provisão, Ele tem a solução, mas o que Ele está esperando? A entrega. A entrega do meu coração e a entrega do seu coração. Assim como Josué deixou-se ser lavado e trocado de roupa pela manifestação do amor de Deus, às vezes nós precisamos abaixar a guarda, dizer, Senhor, eu não vou me defender mais, eu já tentei, não consegui, a carne é fraca, não, nem vou falar mais que a carne é fraca, porque já não sei nem se é carne ou é sem vergonhice. Então, Deus, eu vou colocar tudo isso diante de Ti, vou dizer, Senhor, o Senhor me escolheu. Eu já disse na mensagem passada, porque Zacarias me chama muita atenção, se eu tenho plena convicção, é que Deus me chamou para ser pastor. Tanto é, já disse aqui que o meu nome ia ser Billy Fernandes Souza, que coisa ridícula, tá? Billy Graham Fernandes Souza, né? Que minha mãe, meu pai sabia que eu ia ser pastor, e ele queria colocar o nome de Billy Graham para minha vida. Pessoal, vocês aqui, Billy, Billy. Silas é melhor, né? Silinhas é mais romântico ainda. Mas ele já sabia. Desde o ventre da minha mãe, ele sabia que eu estaria aqui com vocês, não estaria em nenhum outro lugar. Isso é maravilhoso, meu amado. Deus sabia e sabe o que uma pessoa perdoada pode fazer. Aqui está o segredo. Ele sabia o que Davi podia fazer, ele sabia o que todos os homens que eles podiam fazer quando essa pessoa entendesse o que é o perdão. Sabe por quê? Porque uma pessoa perdoada sabe que foi a graça. Foi a graça. Uma pessoa perdoada não vai ter orgulho. Pelo contrário, ela vai sentir a graça. Uma pessoa perdoada vai saber que ela é incapaz, mas é a graça. Uma pessoa perdoada sabe que o casamento está sendo restaurado não pelas técnicas que ela está usando, mas pela graça. Uma pessoa perdoada sabe que as portas estão se abrindo, não porque ela merece, pela graça. É isso que o Guilherme cantou, um imensurável amor, que me acha, que me persegue. É esse amor que faz toda a diferença. Temos valor para Deus, foi pago um alto preço pela nossa vida, Ele nos comprou e nos tirou da garra do pecado. Então vamos viver essa realidade e avançar, meu amado. Ele abriu as portas, arrebentou os ferrolhos, agora cabe a nós caminharmos. Com uma vida de oração, com uma vida de leitura da palavra de Deus e uma vida de comunhão entre os irmãos, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça. Pai querido, em nome de Jesus, parte da palavra que nos chamou a atenção, que foi rema no coração de cada pessoa aqui, Senhor, que venha à existência e que possamos viver um tempo sobrenatural, onde verdadeiramente a gente possa dizer Ebenezer, Ebenezer. Toda acusação que o diabo tentar fazer contra as nossas vidas, toda vergonha que ele tentar lançar contra nós, vergonha de que fracassamos, vergonha de que não demos certo, ou até vergonha de pecado.
possamos, Senhor, levantar o nosso rosto a Ti e em Ti descansarmos. Por isso, troca as nossas vestes, Senhor, por vestes novas, vestes de alegria, Senhor, para que possamos viver o sobrenatural em nome de Jesus Cristo. Amém?